Então vamos lá. Quando a gente está falando de prescrição de micronutrientes, sempre antes de prescrever, eu preciso entender de onde está vindo essa deficiência ou insuficiência. Então a gente precisa avaliar os 4 fatores relacionados a uma deficiência nutricional: ingesta, absorção, utilização, necessidade, né, e perdas crônicas, tá? Vou dar o exemplo do cálcio. O mesmo raciocínio vale para o ferro, o mesmo raciocínio vale, né, para outros micronutrientes, mas cálcio e ferro principalmente. Então, primeiro a gente vai avaliar a ingesta a partir de uma anamnese nutricional e de exames específicos. A gente precisa avaliar a absorção. No caso do cálcio, como que está o nível de vitamina D, né? Se tem alguma doença que atrapalha essa absorção. No caso do ferro, principalmente doença celíaca, intolerância à lactose, ou doenças inflamatórias que aumentam a ferritina e atrapalham a absorção. A utilização, quanto que o corpo está precisando. Então, no caso do cálcio, né, a gente viu que dependendo da idade, a necessidade é diferente, né, gestação, menopausa, criança em fase de crescimento, idoso, a presença de comorbidades, né, que possam aumentar a necessidade. E no caso das perdas crônicas, o ferro, a principal é a perda menstrual ou os sangramentos, mas no caso do cálcio a gente tem, por exemplo, a perda urinária por deficiência de vitamina D, por hipercalciúria familiar idiopática, por excesso de PTH, né, no hiperparatiroidismo. Então a gente sempre precisa olhar para isso antes de pensar em suplementar, porque às vezes a nossa suplementação pode estar piorando a saúde do paciente. Então a gente precisa levar isso em conta. Então imagina se eu dou cálcio para alguém que tem hipercalciúria. Eu posso estar piorando a perda urinária de cálcio e levando essa pessoa a formar um cálculo renal, né? Imagina se eu tô dando cálcio, que já é pesado para o estômago, para alguém que não está conseguindo absorver direito. Então, talvez eu precise primeiro acertar essa absorção, por exemplo, corrigindo os níveis de vitamina D, para então, e de repente a dose de cálcio nem precisa mais ser tão alta, ela pode ser menor. Então, essa prescrição, essa suplementação, ela tem que levar em conta todos esses fatores. E eu dei aqui o exemplo do cálcio e do ferro, porque são 2 micronutrientes que podem dar muito desconforto gástrico para o paciente. Então, a gente não quer queimar a cartucho à toa, né? A gente quer fazer o negócio certinho e tentar otimizar cada vez melhor. Então, melhorar a absorção, entender se está tendo perda crônica, se não está, e se tiver, corrigir essa perda, porque às vezes a dose não precisa ser tão alta e isso pode ajudar e facilitar a vida do paciente.